Então, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos começar nosso estudo de hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro O Céu e o Inferno. No Céu e o Inferno, hoje, nós vamos ler sobre os anjos, na visão da igreja, né? Então, no Evangelho, nós estamos lendo em sequência. Estamos no capítulo 5 e hoje nós vamos ler o item 4. O capítulo 5, ele fala sobre as bem-aventuranças e aquelas falas de Jesus, né? Sobre os que choram, os que são famintos e sequiosos de justiça, e que todos são bem-aventurados. Então, Kardec abre um capítulo chamado Bem-aventurados os aflitos. Aí nós vimos a justiça das aflições, dizendo que Deus, sendo soberanamente justo e bom, as aflições, elas têm que ter um fundamento lógico e justo e bom também, né? E que, então, só o Espiritismo consegue nos dar a chave desse conhecimento, desse entendimento. Então, agora nós vamos ver as causas das aflições, mas começando as causas atuais, as causas das nossas aflições, e que estão nesta vida, não tem relação com a reencarnação. Então, vamos lê-la. De duas espécies são as vicissitudes da vida, né? Os problemas, os sofrimentos, são de duas espécies. Ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm a sua causa na vida presente, nesta vida mesmo, e outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Então, isso significa que, se nós formos observar mesmo bem a causa daquele sofrimento e daquele mal que nós estamos passando, nós vamos descobrir que muitos, né, eles estão relacionados com o jeito que a pessoa procede nas suas relações, nas suas precipitações, nas suas análises equivocadas e que já poderiam ser corretas, e no caráter da pessoa, né? Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Então, imprevidência significa, às vezes nós estamos vivendo um período em que... Rosalva. Oi, Rosalva. Às vezes nós... Oi, Rosa. Tudo bem? Boa Oi, noite. Márcia. Tudo Oi. bem? Jonatas, Eliseu, tudo bem? Tudo bem, querida, e você? Boa noite, Tudo boa bem? noite. Boa noite, Jonas, tudo bem? Boa noite, Rosalvo, tudo. Então tá bom. Bem-vinda, mama. Estou interrompendo vocês aí, é porque eu perdi meu carregador, custei achar, agora que eu pus para carregar e entrar. Tá joia, mas o importante é estarmos juntos, né? É isso Não está aí. interrompendo nada. A sua presença traz luz, então a gente tem que Oh, deixar meu você Deus. entrar, entendeu? Vindo de você, né, sempre tem uma palavra
amiga para nós, pobres mortais. Então, vamos lá. Nós estamos falando aqui das causas atuais das nossas aflições, né? Que nós estamos vendo o capítulo Bem-aventurados aflitos, e que tem aflições que elas não têm relação com a reencarnação, com a vida, tem relação com a lei de causa e efeito, mas não com a reencarnação. Elas têm a ver com o caráter da pessoa, com o modo dele proceder, com a imprevidência. O que é imprevidência, né? O orgulho, a ambição. A imprevidência, a pessoa está vivendo um momento de folga, né? E aí ele não pensa no futuro, ele não pensa que ele tem que guardar para mais para frente, né? Que ele precisa fazer uma poupança, ou que ele precisa cuidar da saúde, né? Ele não previne, não faz as prevenções que o corpo exige, né? Pede, e exige mesmo. Pessoa, às vezes, é imprudente também, né? Se joga por aí, né? E sem muita noção de perigo. O orgulho, muitas vezes o orgulho não nos permite chegar numa pessoa e falar para ela, me desculpa. Às vezes, só de falar isso, você já evita muito sofrimento. A ambição, né? Aquela pessoa que quer mais, cada vez mais. Então, ela não tem limite para ela trabalhar, ela nunca consegue se aposentar, né? Ela não consegue parar. Isso é ambição, né? Mas por quê? Não porque ela está se dedicando a alguém, a alguma causa generosa, alguma causa fraternal, que tem ali a solidariedade. Não, ela quer mais poder, ela quer mais dinheiro. Então, isso é a ambição, né? Então, nunca tem fim. E aí acaba, adoece. É insaciável, né? Hã? A pessoa é insaciável, quanto mais tem, mais quer. E também, o que vai acontecendo, né? Os nossos inimigos, aqueles espíritos, às vezes nem são inimigos, às vezes são comparsas, cúmplices de outras vidas em que a pessoa era uma pessoa que se jogava no vício, né? Que tinha uma vida devassa, enfim, seja lá o que for. Aí essa pessoa reencarna e o seu companheiro dessas, desses momentos. Desses desvios, né? Hã? Desses desvios, né? Esses desvios, esses companheiros, esses cúmplices, né? São amigos de programas e tal, eles percebem que a pessoa está mudando e eles não querem perder o amigo. Isso acontece também hoje, né? Às vezes a pessoa tem um vício, ela começa a querer deixar aquele vício, às vezes bebida, ficar saindo para a balada, e sempre tem aquele amigo que vem chamar, que vem dizer, não, vamos só hoje, não sei o quê. Então, é isso que acontece, né? As pessoas, elas são também, tentam, às vezes, até mudar, mas elas se não deixam conseguem, arrastar. né? Elas se deixam arrastar. Aí ele diz assim, né? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar os seus desejos, né? Então, isso que a gente estava vendo. Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Às vezes, uma das partes ela está bem intencionada, né? Ela está ali naquela relação, ela está na relação com o coração aberto,
Mas a outra parte não, a outra está com interesse em alguma coisa. E aí essa união, ela não vai ficar equilibrada, né? Mais cedo ou mais tarde ela tenderá a ruir, porque aquele que foi para saquear o outro, né, saquear o outro, ele vai colocar o seu plano em ação. Mas chega um momento que aquela pessoa que está sendo saqueada, ela desgasta. Então, a depender, né, de essa relação pode realmente sofrer isso que a gente chama de desgaste, porque alguém está saqueando alguém, né? Então, mas qual o interesse, né, que pode levar uma pessoa a se relacionar com outra? Pode ser as mais variadas relações, relação de emprego, a pessoa vai pedir um emprego, e no momento que ela vai pedir um emprego, ela mostra um lado, um rosto. A partir do momento que ela consegue a segurança, que o contrato é assinado, ela muda, porque ela se sente segura, sente que tem o amparo, né, da legislação, enfim. E aí ela faz o básico. Então, isso acontece no emprego, isso acontece nas sociedades empresariais que fazemos, né? A pessoa, às vezes, mantém uma sociedade com a pessoa e não se dá conta que uma delas estava... Eu na minha área, né, de advocacia, eu vejo muito isso. Muito mesmo. E eu tenho um caso assim, muito próximo de mim, de uma pessoa que fez uma sociedade, né, de capital e indústria, que chama. Um deles entrava com dinheiro e o outro entrava com a indústria. Indústria significa serviço. Industriar significa isso, né? Fazer, né? Serviço. Então, aquele que entrou com o serviço, ele, claro, não entrou com dinheiro, né? Mas então ele se tornou praticamente um escravo do outro, sabe? Mesmo, né? E quando chegou o momento um pouco mais à frente, aquilo não prosperou, porque aquele que tinha entrado com o capital, ele logo arrumou outra pessoa que podia fazer a mesma coisa, ele também absorveu o know-how, o que o outro sabia fazer, né? Uhum. E aí ele, de tal maneira, colocou a relação num estado tão grande que aquele que tinha entrado com a indústria, né, com o serviço, ele não aguentou a pressão. E ele saiu perdendo muito, né? Então, o que é isso? É uma relação em que uma pessoa, ela tinha um interesse sobre o outro, né? E aí um deles ficou lesado nisso. Esse que ficou lesado, ele pode ter sido lesado porque ele não foi previdente, porque ele se iludiu, não prestou atenção nos sinais, né? Quantas vezes nós também, né, não olhamos para os sinais ali que estão ali na nossa frente? Também casamentos, né? É isso que eu ia falar. Até nos relacionamentos, a pessoa às vezes não percebe o sinal de que aquela outra pessoa está usando ela. Quando vai assustar, o negócio já está muito evoluído. Já casou, já tem filho. Já tem uma sociedade difícil de desmanchar. Difícil. Nossa, como advoguei muito na área da família também, né? Como isso acontece, principalmente quando uma das partes tem uma condição financeira. Enfim, né? E aí é isso que acontece, né? Mas, às vezes, os dois estão mal intencionados, não estão com propósitos saudáveis, e aí isso vai acarretar problema,
transtorno, sofrimento, não é? Vai causar, não tem como. E aí você não pode falar que isso foi da vida passada. Não, mas esse daí, porque na vida anterior e tal, então eu estou nessa relação por causa disso, tem que aguentar até o fim. Mas a irmã Dufour, ela tem um texto que eu acho muito interessante, que nós não temos que sustentar relações fracassadas baseados em karmas que nunca foram confirmados. Quem é que disse que aquilo era um karma? Por que não pode ser uma escolha equivocada, né? Você não viu, não percebeu, pode ser isso. Claro que chega um momento que às vezes você está tão preso ali, tão enredado, que fica muito difícil você solucionar, e qualquer solução vai gerar muito sofrimento. Eu nunca vi nenhuma separação de sociedade, de casamento, de emprego, seja o que for, que não gerasse um período, mínimo que fosse, de transtorno, de sofrimento, de ansiedade, às vezes de depressão, né? Então, aí é uma questão, mas se nós formos honestos, nós vamos olhar. Eu poderia ter prestado atenção nisso, naquilo outro, e às vezes, tem situações que a gente entra nela sabendo que pode sim ter um problema, mas naquele momento não há muito o que ser feito. Você não tem muita opção. Tem isso também, né? Antigamente, as mulheres, né, quando elas engravidavam, elas tinham que casar de qualquer jeito, né? Então, elas se viam sem opção, sem possibilidade de mudar isso, por causa da cultura, por causa do preconceito, né? Mas isso vai mudando, graças a Deus, né? Então, o sofrimento vai diminuindo também. Hoje, ninguém julga mais uma mulher que resolve ter um filho e ter um filho sozinha, mas isso, há muito pouco tempo, era motivo de escândalo na família, né? Então, tem isso também. Aí ela se vê sem saída e acaba. E muitas situações são assim, né? Que um erro começa a levar a outro, não é? Você comete um erro aqui, aí você tenta ajeitar, aí você vai ajeitar, aí você só tem um... Não vai ficar bom, mas vai ficar menos ruim. Então, você tem que saber que ficou menos ruim, mas você tem que colocar isso na sua cabeça para você não cobrar isso da vida. Entende? Quantas vezes eu mesmo, né, já tomei decisões assim que eu não tinha, era entre o ruim e o menos ruim. Aí, mas eu até, às vezes eu escrevo assim, olha, nesse dia eu fiz isso, mas quando eu for reclamar, eu tenho que lembrar que eu estava numa situação bem pior, e que tinha sido já por minha responsabilidade também, mas agora eu estou sofrendo, estou desse jeito, mas eu tenho que saber que era pior do jeito que estava. Entendeu? Naquele momento, aquela era a minha possibilidade. Então, ó, quantas funestas dissensões, quantas dissensões e funestas disputas, olha, disputas, vai entrar isso que eu falei, né? Vai entrar emprego, vai entrar sociedade, vai entrar casamento, se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade, não é? Às vezes, é isso, às vezes a pessoa, né, aquela filha oprimida dentro de casa, briga com a família, e aí ela quer sair daquele jugo doméstico e acha que vai encontrar uma liberdade num casamento. E, às vezes, ela encontra uma prisão maior. Sai do espeto e cai na brasa. Exato, entendeu?
Só que aí, quando ela for reclamar, ela tem que lembrar, mas por que foi que eu fiz isso? Aí eu fiz isso porque eu estava lá com a minha mãe, assim, assado. Mas era melhor eu ter ficado lá. Sim, mas você fala isso agora, mas na hora que você estava lá, entende? Então, isso tem que servir para a gente de lição, né? Para que nós possamos não cometer os mesmos erros. Nós podemos errar, e sempre vamos errar. Os orientais dizem que nós errar é normal, ninguém pode sofrer por isso, nós só não podemos mentir para nós mesmos, né? Tipo assim, não, eu fiz isso, fui enganado. Não, se você prestar bem atenção, você não foi enganado, você caiu ali na armadilha porque você queria pegar um queijo sem muito esforço, né? Não é? Aí caiu na armadilha, vai. Então, vamos lá. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Não é? Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Isso que eu estava falando, remantem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição, né? A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela. Ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria, né? A sua forma de proceder inadequada, né? Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam, e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Até mesmo o fato de nós não prestarmos atenção nos sinais gera consequência, porque significa que nós estamos com a nossa percepção, nossa mediunidade desequilibrada, desalinhada, porque a nossa função de senso e percepção, ela deveria nos dar a intuição daquilo. E ao ter a intuição, nós deveríamos o quê? Seguir nossa intuição, mas aí a gente não segue. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis.
Daí se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou, nas pequenas como nas grandes. Então, não viu o sinal, né? Não estava atento, estava dormindo, né? Estava dormindo. Estou falando isso para mim, gente, porque pense numa pessoa que dorme, meu Deus, eu caio em cada armadilha que vocês não têm noção. A minha sorte, que eu saio das armadilhas, eu saio, mas para eu sair eu sofro, ó, Jesus, eu caio em cada uma que ninguém acredita. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar, para de futuro evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, sua felicidade futura. Entretanto, a experiência, algumas vezes, chega um pouco tarde, verdade, gente? Quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Por isso que a senectude, né, a velhice, a terceira idade, no caso nós, ela deve ser vivida de uma forma com menos distrações, para que nós possamos assim realmente meditar, para que isso fique gravado na nossa própria, no nosso corpo físico. E quando a gente morrer, que fizer um download, aquilo vai para o perispírito, para que nós possamos deixar a experiência bem firme, né? Avaliar, voltar. Por isso que é tão importante conseguir chegar mais à frente, né? Então, nosso próximo evangelho será sobre as causas anteriores das aflições. E aí nós vamos ver aquilo que aconteceu na vida passada e que está reverberando na vida presente. Mas nós vamos pedir para a Júlia fazer a nossa oração, tá bom, Júlia? Tá? Isso aqui. É que estava caindo na internet. Então vamos lá elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecer por mais um dia. Abençoe, Pai, as pessoas que precisam de sua ajuda. Proteja-nos, cada um de nós, e possamos pôr em prática o que iremos aprender hoje. Abençoe os enfermos, as pessoas que não têm o que comer. Dê saúde e sabedoria para cada um de nós. Muito obrigada por tudo, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus, obrigada, Júlia. Bom, quem tiver com o livro Céu e o Inferno, hoje nós vamos falar do capítulo 8º, começar Os Anjos.
E vamos pegar o item logo, os anjos segundo a igreja. Tá bom? Nessa minha edição, está na página 93 do Céu e Inferno, mas não sei de vocês. Então, vamos lá. Os anjos segundo a igreja. Eu lembro, quando eu estava no segundo ano primário, eu fui considerada a melhor aluna da turma. E aí, a professora me deu um quadro, que era um anjo da guarda, aquele anjo da guarda que acho que todo mundo tinha em casa, que era um anjo, né? E Com a duas criança crianças. atravessando a ponte? Hã? Com a criança atravessando a ponte? Será que ela estava atravessando a ponte? Eu sei que tem um anjo da guarda e tem uma criança. É um quadro bem, que acho Comum. que bem comum. Tinha uns 2 ou 3 diferentes. O meu, o que eu achava lindo nele, é que ele tinha uma moldura de vidro e com uns brilhinhos. Eu sempre gostei de brilho, né? Aí eu achava o máximo meu anjo, né, da guarda. Então, e eu tinha uma fé, eu tinha uma certeza tão grande naquilo, meu Deus. E tenho até hoje, né? Então, na época, eu era católica. Todas as religiões têm tido anjos, sob vários nomes, isto é, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. Negando toda a existência espiritual fora da vida orgânica, o materialismo naturalmente classificou os anjos entre as ficções e alegorias. Então, o materialismo, né, que não enxerga nada além da matéria, né, além da vida puramente orgânica, qualquer coisa fora disso é uma alegoria. Alegoria é assim, uma figura, era né, uma metáfora, uma forma de enxergar a vida, uma ficção, né, uma coisa da imaginação. Mas o que é a própria imaginação, né? Se não uma dimensão extracorpórea? Não é? A imaginação é uma dimensão do homem que não está na matéria. Onde é que está a imaginação, né? A crença nos anjos é parte essencial dos dogmas da igreja, que assim os define. Então, a igreja, aqui ele está falando da igreja católica, a igreja romana, a igreja de Roma. Tem um concílio, então, aqui, né? Como que a igreja fala, né? Isso, fala assim, ó, é o item 2. Acreditamos firmemente, diz um concílio geral e ecumênico. Então, aqui tem uma nota. É o concílio de Latrão. Então, acreditamos firmemente, diz esse concílio, né, que só há um Deus verdadeiro, eterno e infinito. Até aqui está tudo bem o concílio, né? Que no começo dos tempos tirou conjuntamente do nada as duas criaturas, espiritual e corpórea, angélica e mundana, tendo formado depois, como elo entre as duas, a natureza humana, composta de corpo e espírito. Então, nesse concílio, ele entende o quê? Que Deus criou os anjos e Deus criou os humanos.
né? Tal é, segundo a fé, o plano divino na obra da criação, plano majestoso e completo, como convinha à eterna sabedoria. Assim concebido, ele oferece aos nossos pensamentos o ser em todos os seus graus e condições. Na esfera mais elevada, aparecem a existência e a vida puramente espirituais. Na última ordem, uma e outra puramente materiais. E intermediariamente, uma união maravilhosa das duas substâncias, uma vida ao mesmo tempo comum ao espírito inteligente e ao corpo organizado. Nossa alma é de natureza simples e indivisível, porém limitada em suas faculdades. A ideia que temos da perfeição faz-nos compreender que pode haver outros seres simples quanto a alma, e superiores por suas qualidades e privilégios. A alma é grande e nobre, porém está associada à matéria, servida por órgãos frágeis e limitada no poder e na ação. Por que não haver outras ainda mais nobres, libertas dessa escravidão, dessas peias e dotadas de uma força e atividades maiores e incompatíveis? Antes que Deus houvesse colocado o homem na terra para conhecê-lo, servi-lo e amá-lo, não teria já chamado outras criaturas, a fim de compor-lhe a corte celeste e adorá-lo no auge da glória? Nós estamos lendo aqui texto do concílio, tá bom? Da igreja. Deus, enfim, recebe das mãos do homem os tributos de honra e homenagem deste universo. É, portanto, de admirar que receba das mãos dos anjos o incenso e as orações do homem. Se, pois, os anjos não existissem, a grande obra do Criador não patentearia o acabamento e a perfeição que lhes são peculiares. Este mundo que atesta sua onipotência não fora mais a obra-prima da sabedoria. Nesse caso, a nossa razão, posto que fraca, poderia conceber um Deus mais completo e consumado. Então, eles dão argumentos aqui para que Deus tenha criado essas classes diferentes, né, de seres. Em cada página dos livros sagrados, do Velho como do Novo Testamento, se fez menção dessas inteligências sublimes, já em piedosas invocações e já em referências históricas. A sua intervenção aparece manifestamente na vida dos patriarcas e dos profetas. Então, sim, né, os profetas falam, né, dos anjos que apareciam, e às vezes fala até de Deus, né, que seria Deus mesmo que aparecia para eles. Serve-se Deus de tal ministério, ora para transmitir a sua vontade, e ora para anunciar futuros acontecimentos. E os anjos são também quase sempre órgãos de sua justiça e misericórdia. A sua presença ressalta das circunstâncias que acompanharam o nascimento, a vida e a paixão do Salvador. A sua lembrança é inseparável da dos grandes homens, como dos fatos mais grandiosos da antiguidade religiosa. A crença nos anjos existe no seio mesmo do politeísmo
e nas fábulas da mitologia, porque essa crença é tão universal e antiga quanto o mundo. Aqui é a igreja falando. O culto que os pagãos prestavam aos bons e maus gênios não era mais que falsa aplicação da verdade. Sempre todo mundo querendo ter o domínio da verdade, né? Um resto degenerado do primitivo dogma. As palavras do Santo Concílio de Latrão contêm fundamental distinção entre os anjos e os homens. Ensinam-nos que os primeiros são puros espíritos, enquanto os segundos, aqui já é uma explicação, né, que estão dando para nós. Enquanto os segundos se compõem de um corpo e de uma alma, isto é, que a natureza angélica subsiste por si mesma, não só sem mistura, como dissociado da matéria. Então, o anjo, ele não tem na sua estrutura nada de material. É o que nós, no Espiritismo, chamamos de espírito puro. Só que, segundo o Concílio de Latrão, os anjos já foram criados assim, puros. Essa é a diferença. No mais, na função dos anjos, até que eles estão acertando, né? Então, Deus teria, segundo eles, né, Deus teria criado os anjos já prontinhos, sem nada de material, e os homens que têm uma alma e têm um corpo. E que sofrem, e que tudo, e que são julgados por seres que nunca tiveram problema nenhum, né? Isso definitivamente não me parece justo, né? Vamos lá. Não. Peraí. Isto é, então, enquanto segundos, né, os homens se compõem de um corpo e de uma alma, isto é, que a natureza angélica, ela existe por si mesma, ao passo que a nossa alma, igualmente espiritual, associa-se ao corpo, de modo a formar com ele uma só pessoa, sendo tal e essencialmente o seu destino. Enquanto perdura tão íntima ligação de alma e corpo, as duas substâncias têm vida comum e se exercem recíproca influência. Aqui é a explicação que Allan Kardec está dando, né, nos explicando, nos detalhando esse concílio aí, esse texto desse concílio, né? Então, daí o não poder a alma libertar-se completamente das imperfeições de tal condição. As ideias chegam-lhe pelos sentidos na comparação dos objetos externos e sempre debaixo de imagens mais ou menos aparentes. Eis porque a alma não pode contemplar-se a si mesma, nem conceber Deus e os anjos sem atribuir-lhes forma visível e palpável. O mesmo se dá quanto aos anjos, que para se manifestarem aos santos e profetas, hão de revestir formas tangíveis e palpáveis. Essas formas, no entanto, não passavam de corpos aéreos que faziam mover-se e identificar-se com eles, ou de atributos simbólicos de acordo com a missão a seu cargo. Seu ser e movimento não são localizados, nem circunscritos a limitado e fixo ponto do espaço. Desligados integralmente do corpo, né, os anjos, não ocupam qualquer espaço ou vácuo, mas assim como a nossa alma existe integral no corpo e em cada uma de suas partes, assim também os anjos estão, e quase que simultaneamente em todos os pontos e partes do mundo, né? Então, seria praticamente a onipresença dos anjos que a igreja defende. Mais rápidos que o pensamento, podem agir em toda parte num dado momento, operando por si mesmos, sem outros obstáculos, senão os da vontade do Criador e os da liberdade humana.
Então, vejo que há muitos pontos de convergência, né, da teoria da igreja com relação aos anjos, quando você está falando ali de como funcionam os anjos. Enquanto somos condenados a ver pouco a pouco, ilimitadamente, e de forma limitada, as coisas externas, enquanto as verdades sobrenaturais se nos afiguram enigmas no espelho, na frase de Paulo, eles, os anjos, veem sem esforço o que lhes importa saber, e estão sempre em relação imediata com o objeto de seus pensamentos. Os seus conhecimentos são resultantes não da indução e do raciocínio, mas dessa intuição clara e profunda, que abrange de uma só vez o gênero e as espécies deles derivadas. Intuição. O que é intuição, né? Senão uma forma mais perfeita de acesso ao conhecimento. É o acesso direto ao conhecimento. E é isso que ele está falando aqui, né? Que os anjos, eles não precisam raciocinar. E a pessoa aqui da intuição, você não raciocina. A intuição, ela chega, aquilo dos sinais, né? A gente vai aprendendo a ouvir a intuição, principalmente se nós estamos procurando a verdade, se nós estamos procurando o bem, estamos bem intencionados. Então, os anjos, eles teriam essa forma de acessar o conhecimento, né? A intuição. As distâncias das épocas, as diferenças de lugares, como a multiplicidade de objetos, confusão alguma podem produzir em seus espíritos, ou seja, nos espíritos dos anjos. Infinita, a essência divina é incompreensível. Tem mistérios e profundezas que se não podem penetrar. Lembra que a igreja tem muito disso. Muita coisa ela diz que são mistérios, né? Mas em lhes serem defesos os desígnios particulares da providência, ela lhes desvenda quando, em certas circunstâncias, são encarregados de os anunciarem aos homens. Então, algumas coisas, defeso significa proibido, que é proibido aos homens acessar algum conhecimento, os anjos, às vezes, eles podem anunciar isso aos homens, em algumas circunstâncias. Isso está relatado mesmo, né, em várias passagens da Bíblia, e que a igreja considera como sendo assim, os milagres, as aparições, mas sempre desses seres que já foram criados perfeitos. As comunicações de Deus com os anjos e destes entre si não se fazem como entre nós, por meio de sons articulados e de sinais sensíveis. Que bom, né, que a igreja, pelo menos isso. As puras inteligências não têm necessidade nem de olhos para ver, nem de ouvidos para ouvir. Tampouco possuem órgão vocal para manifestar seus pensamentos. Este instrumento usual de nossas relações é-lhes desnecessário, pois comunicam seus sentimentos de modo só a eles peculiar, isto é, todo espiritual. Basta-lhes querer para se compreender. Unicamente Deus conhece o número dos anjos, porque se foi ele que fez, né? O tanto de anjo lá, ele sabe. Este número não é, sem dúvida, infinito, nem pudera ser. Isso é a igreja falando aqui. Porém, segundo os autores sagrados e os santos doutores, né, é assaz considerável, verdadeiramente prodigioso, ou seja, não é infinito, mas são muitos os anjos. Se pode proporcionar o número de habitantes de uma cidade, a sua grandeza e extensão, e sendo a Terra apenas um átomo comparado ao firmamento e às imensas regiões do espaço, força é concluir que o número dos habitantes do ar e do céu
é muito superior ao dos homens. E se a majestade dos reis se ostenta, porque também aqui, a igreja não fala da pluralidade dos mundos habitados, né? Ela só entende a terra. Então, aí tem um tanto de número de seres na terra, mas o de anjos, segundo a igreja, é muito, muito, muito maior do que o de homens. E aí a igreja teria que raciocinar desse jeito mesmo, porque ela não consegue entender, né, a pluralidade dos mundos habitados. Então, ela diz isso, ó. Força é concluir que o número dos habitantes do ar e do céu é muito superior ao dos homens, porque os homens habitam a terra, né? E se a majestade dos reis se ostenta pelo brilhantismo e número dos vassalos, dos oficiais e dos súditos, que haverá de mais próprio a dar-nos ideia da majestade do rei dos reis, do que essa multidão inumerável de anjos que povoam céus e terra, mar e abismos, a dignidade dos que permanecem continuamente prostrados ou de pé ante seu trono. Então, uma visão de Deus assim, um Deus bem que exige uma adoração, que exige essa corte, né? É a visão que eles próprios tinham, né, do poder, e então transferiam isso para Deus. Os padres da igreja e os teólogos ensinam geralmente que os anjos se dividem em 3 grandes hierarquias ou principados, e cada hierarquia em 3 companhias ou coros. Os da primeira e mais alta hierarquia designam-se conforme as funções que exercem lá no céu. Os serafins são assim designados por serem como que abrasados perante Deus pelos ardores da caridade. Então, até mesmo na igreja, o ponto máximo da angelitude é a caridade, né? Olha lá, os serafins. Os serafins são assim designados por serem como que abrasados pelos ardores da caridade. Outros, os querubins. Por isso que refletem luminosamente a divina sabedoria. São os espíritos de sabedoria. Então, eles estão abaixo dos espíritos de caridade. E, finalmente, os tronos. E finalmente, tronos, os que proclamam a grandeza do Criador, cujo brilho fazem resplandecer. Os anjos da segunda hierarquia recebem nomes consentâneos com as operações que se lhes atribui no governo geral do universo, e são as dominações que determinam aos anjos de classes inferiores suas missões e deveres. Então, nós vamos ter as virtudes, que promovem os prodígios reclamados pelos grandes interesses da igreja e do gênero humano, e as potências, que protegem, por sua força e vigilância, as leis que regem o mundo físico e moral. Olha como eles se aproximam, né? Tem os espíritos responsáveis pelas potências da natureza, né? Os da terceira hierarquia têm por missão a direção das sociedades e das pessoas, e são os principados, encarregados de reinos, províncias e dioceses, né? E isso é verdade. Nós sabemos que é assim, né? Que existem as hierarquias dos espíritos. E são os principados, né? Os arcanjos que transmitem as mensagens de alta importância, aí por isso que fala São Miguel arcanjo, né? Porque são anjos que... E, finalmente, lá na rabeira, né? Os anjos da guarda, que acompanham as criaturas, a fim de velarem pela sua segurança e santificação.
Então, isso tudo que nós lemos é a teoria da Igreja Católica sobre os anjos. Aí, depois, na nossa próxima reunião, nós vamos começar a ler a refutação disso, né? O que é que existe que combina aí com o Espiritismo, que está em consonância, e aquilo que tem uma explicação mais adequada, que é a doutrina espírita. Na verdade, a diferença aí vai ser só que os anjos, eles têm todo esse poder aí, mas eles são classes de espíritos, né? A verdade é essa. E que eles não se tornaram anjos porque Deus os criou assim. Mas nós vamos ver que eles, assim como nós, se submeteram à lei do progresso. Então, é isso. Nós terminamos aqui a nossa fala.